Qual é a sua história de horror do Tinder? Não eu, mas eu trabalhei como barman por um tempo e ouvi muitas histórias horríveis de segunda mão. Essa garota que era cliente frequente veio e me contou sobre um encontro terrível que ela teve no Tinder. Não tenho certeza dos detalhes, mas aparentemente não foi ruim o suficiente para ela não levá-lo para casa depois. Ele vai embora na manhã seguinte, ela não dá muita importância, achando que foi apenas uma noite de aventura. Mas alguns dias depois, seu cartão de débito é recusado. Estranho, pois ela mesma é bartender em um lugar bastante movimentado em nossa cidade e costuma ser cuidadosa com o dinheiro e geralmente tem dinheiro disponível. Ela verifica o cartão de débito e descobre que houve várias cobranças na Best Buy, Grubhub e em várias outras coisas. Curiosa, ela verifica também o cartão de crédito. Lá ela encontra várias cobranças de serviços de streaming. Netflix, Hulu, Sling, tudo. Ela vai confrontar o cara e descobre que ele deletou o perfil. Mas ela se lembra de um amigo em comum que eles tinham no Facebook. Ela entra em contato com esse amigo mútuo para tentar localizá-lo e descobre que ele fez exatamente a mesma coisa com esse amigo em comum. Não tenho certeza do que aconteceu no final, mas ela estava determinada a se vingar depois que um encontro medíocre se transformou em um grave caso de roubo de identidade. Eu mandei uma mensagem para uma garota que queria se encontrar, então fui ao café e ela não estava lá. Perguntei o que estava acontecendo e ela admitiu completamente que era um cara me enganando, apenas para poder me observar em público, e começou a fazer um discurso sobre como é uma pena eu ser lésbica, porque ele definitivamente me pegaria. Sinto que a parte mais assustadora para mim foi que ele nunca tentou obter fotos nuas ou qualquer coisa do tipo, o que eu pelo menos entenderia o esforço, ele só queria me encarar em público. Saí em um encontro depois de conversar com esse cara por algumas semanas, e eu disse a ele que estava pensando em colocar um piercing no nariz, mas tinha medo de doer. Estávamos caminhando por um parque à luz do dia e esse cara tira um alfinete de segurança do bolso e enfia no nariz dele. Sangue escorre pelo rosto dele. Ele ri e diz, viu? Nada demais. Cara, que diabos. Eu dei match com uma garota e enviei muitas mensagens. Mais tarde naquela noite conversamos pelo telefone e a conversa estava indo muito bem. Então perguntei se poderíamos sair na noite seguinte. Ela concordou e, 5 minutos depois, ela me disse que precisa me contar algo. Ela me diz que está permanentemente em uma cadeira de rodas. Agora, eu estou entre ser um idiota se recuar agora ou ser um idiota se continuar. Eu penso, por que não? É apenas um encontro e ainda pode ser divertido. Conversamos mais naquela noite e fomos dormir. Na manhã seguinte, ela me liga cedo e me diz que vai fazer algo louco. Ela não me diz o que é, mas diz que vai me mostrar mais tarde. Algumas horas se passam e ela me liga de volta, dizendo que vai me enviar uma foto do que ela fez. Eu verifico minhas mensagens e vejo uma foto do pulso dela, com o meu nome tatuado nele. Encerramos a ligação e eu conto imediatamente aos meus amigos sobre essa garota maluca. Mais tarde, naquela noite, estou dirigindo para a casa dela, porque penso que se ela pode ser comprometida o suficiente para tatuar meu nome, eu deveria ser comprometido o suficiente para ir nesse encontro. Além disso, eu preciso saber se é real. Estou quase chegando lá quando percebo que meu carro pode não acomodar a cadeira de rodas dela e eu sei que ela dirige, então peço se ela pode nos levar. Estou andando no estacionamento, e ela aparece dirigindo, e eu entro no carro. Eu tinha imaginado que ela teria um carro adaptado para deficientes. Não foi o caso. Acontece que ela usa 2 muletas para dirigir, uma no acelerador e outra no freio. Eu não gostei disso, já que estamos dirigindo nas rodovias do sul da Califórnia no trânsito. Nós vamos comer e ela recebe uma ligação da filha dela. Acontece que ela deixou a filha de 10 anos em casa sozinha e ela está com medo. Eu digo, hey, podemos ir embora. Mas ela diz que está tudo bem, ela deu algo para fazer a filha dormir e que ela logo estará dormindo. Terminamos de comer e eu ia levá-la para ver um filme, mas a questão da criança foi demais para mim. Então voltamos para casa e meus dedos já estavam cruzados para que cheguemos em segurança, quando ela se vira para mim enquanto dirige e diz, nossa, estou meio bêbada. Em minha mente, penso que ela bebeu apenas uma bebida. Mas pergunto se posso dirigir e ela diz que não, que ela vai entrar na faixa rápida e usa sua muleta para acelerar.
Eu faço minhas últimas orações, mas chegamos de volta ao lugar dela. Eu a empurro de volta para a porta, digo adeus e sobrevivo. A tatuagem era de verdade, no entanto. Morávamos a cerca de 25 minutos um do outro, então concordamos em nos encontrar no pier da praia, mais ou menos na metade do caminho entre nós. Antes de nos encontrarmos, estávamos trocando mensagens de texto, e ele parecia completamente normal. Eu já estava no pier quando ele me mandou uma mensagem dizendo que não podia me encontrar lá porque sua carteira de motorista estava suspensa e era muito longe para ele caminhar. Eu deveria ter ido embora naquele momento, mas concordei em encontrá-lo em uma pizzaria mais perto dele. Cheguei lá e estava esperando do lado de fora quando o vi, e rapidamente percebi que as fotos do perfil dele eram de pelo menos 3 a 5 anos atrás. O cara parecia uma versão barata de si mesmo. Oleoso, parecia que ele não tomava banho há dias, cabelo bagunçado, buracos na camisa. Eu lhe dei um abraço meio sem jeito e sugeri que nos sentássemos, e ele disse: "Ah não, nós não vamos comer pizza. Vamos para o parque." Eu disse ok de forma desajeitada, e enquanto ele falava, percebi que suas gengivas e piercing na língua estavam manchados de preto por causa do cigarro. Nesse ponto, eu já estava completamente desinteressada e apenas seguindo com formalidades. Chegamos ao parque e encontramos um banco para conversar, e antes que eu pudesse sentar, ele me puxou para o colo dele, me apertando e dizendo: "Deus, garotinha, você é tão fofa." Eu me afastei desajeitadamente e tentei iniciar uma conversa. Ele tirou o celular e passou alguns minutos mandando mensagens de texto, não me ouvindo direito, antes de interromper com: "Você fuma? Meu amigo tem maconha, podemos ir para minha casa para dar um tapa." Eu recusei. "Ah, vamos lá, garotinha, minha casa é bem ali. A gente pode se divertir também." Eu recusei novamente. Em seguida, ele me puxa pelo rosto e sussurra: "Você é tão inocente", antes de passar a língua em meu rosto da queixa à orelha. Fiquei em choque, sentada ali por um momento processando o que diabos acabou de acontecer, enquanto ele continua falando sobre maconha, até que decido fingir uma ligação urgente e sair. Foi a primeira vez que usei o aplicativo e namorei após uns 3 ou 4 anos. Combinei com um cara chinês, ele parecia muito simpático e suas fotos o tornavam bem bonito. Conversamos por cerca de uma semana de forma bastante consistente, e eu realmente gostei dele pelas mensagens. Quando ele me pediu para encontrá-lo, eu disse: "É claro." Nos encontramos, e ele não era nada parecido com suas fotos. Mais tarde descobri que ele usou as fotos de Godfrey Gao e não as dele próprio. Ele disse que usou as fotos porque as pessoas achavam que ele era muito feio. Eu deveria ter ido embora naquele momento, mas não fui e continuamos conversando. Ele perguntou se eu queria dar um passeio em um parque ali perto, e eu disse que sim. Não vi problema nisso. Já disse, sou muito ingênua. Entre no carro desse cara, estúpido, e partimos. Para outra cidade, a uns 25, 30 minutos da cafeteria onde estávamos. Ele disse que vai lá o tempo todo, que há uma trilha legal, então eu pensei, tudo bem, podemos dar uma caminhada e conversar. Não foi bem assim. Ele estacionou e começou a me beijar, e depois começou a me apalpar. Eu fiquei sinceramente apavorada. Ele queria que eu fosse para o banco de trás e quando eu disse não, ele me arrastou para fora do carro e me fez entrar no banco de trás. Eu estava em pânico, mas parecia que estava congelada. Ele trancou as portas quando entrou e eu estava tentando afastá-lo e mantê-lo longe de mim, mas ele não parava. Eu continuava dizendo não, mas, e nunca esquecerei essas palavras, ele continuava dizendo nunca transei com uma garota branca. Ele me agrediu, mas tive a sorte de me livrar dele e forçar a porta a abrir. Eu alcancei o interior do carro e peguei minha bolsa e saí correndo pela estrada e havia um carro lá. Uma garota do ensino médio. Provavelmente a assustei muito, mas corri até ela e implorei para agirmos como se nos conhecêssemos para que o cara não me puxasse de volta. Ela ligou para o 911 e me disse para entrar em seu carro, então eu entrei e ela trancou as portas para mim. O cara veio me procurar. Meu suéter ainda estava no carro dele e ele estava gritando por mim, mas a garota disse que éramos melhores amigas e que ela me levaria para casa.
A polícia chegou e me levou para prestar depoimento. Tive que tirar fotos dos arranhões e mordidas que ele me deixou, e a policial me ajudou a arrumar minha roupa. Nunca contei a ninguém. Eu havia acabado de terminar com meu namorado de 3 anos porque o encontrei na cama com minha melhor amiga, desde a infância. Acho que queria sentir alguma coisa? Ser atraente para alguém? Não sei. Mas aprendi minha lição e agora peço às pessoas que me enviem fotos para provar que são iguais às suas fotos. Tenha cuidado, por favor. Logo após um término de relacionamento no campus, dei match com uma garota muito bonita que estava falando coisas obscenas. Obviamente, eu estava apenas sendo um idiota com o coração partido, então não questionei muito, e alguns dias depois fui até o lugar dela. Ela insistiu que eu fosse até lá em um dia específico, em um horário específico. Normalmente, eu ficaria desconfiado, mas era durante o dia em um campus de uma universidade renomada, o que poderia dar muito errado, certo? Meia hora depois, o marido dela chegou em casa. Eu estava sendo usado em um plano de vingança. Nunca mais uso Tinder. Edit, caramba, não esperava tanto interesse, peço desculpas por não ter checado de volta, haha. De qualquer forma, eu basicamente congelei e ele começou a gritar com ela em um idioma que eu não entendia, e ela fez o mesmo. Era um apartamento um pouco afastado do campus, onde muitos estudantes moravam, então eu supus que ela tinha uma colega de quarto que não estava em casa. Nunca assuma. Basicamente, eu só abracei o caos, peguei minhas coisas o mais rápido possível e saí de lá a toda velocidade. Posso apenas supor que foi intencional com base no encontro específico marcado, mas talvez tenha sido apenas má sorte. De qualquer forma, é melhor conversar com a garota bonita da cafeteria do que usar aplicativos. Fui em um encontro pelo Tinder alguns meses atrás, por volta de outubro, e foi muito bom. A garota tinha um emprego, não era maluca e era bonita, então decidimos ter um segundo encontro. A única coisa é que o segundo encontro seria na festa de ação de graças dela, para que ela pudesse me apresentar aos amigos e à família, o que eu achei um pouco cedo demais. De qualquer forma, eu não tinha nada planejado para esse dia, então decidi ir. Meu trabalho era fazer o ponche de festa para a festa, e consistia na mistura usual de Eclair, Hawaiian Punch, pó de limonada e gelo que eu costumava usar durante a faculdade. Funcionou maravilhosamente e todos ficaram muito bêbados. Perto do final da festa, minha companheira e seus amigos me disseram que eu fiz um trabalho incrível na bebida. Ela também mencionou que ela realmente gostou das frutas, que eu adicionei e que todo mundo na festa estava tentando pegar um pouco. Por algum motivo, isso não caiu bem para o meu eu bêbado, então fui até o recipiente de álcool para investigar. Peguei minha fiel concha e comecei a raspar o fundo dos recipientes e em uma das conchas encontrei alguns pedaços de carne e pedaços de macarrão instantâneo. Foi aí que percebi que alguém tinha vomitado no ponche. Não foi no Tinder, mas no Match.com, na época em que era algo muito estranho e somente pessoas estranhas usavam encontros online. Combinei um encontro com uma garota e a conheci pessoalmente. Ela era muito mais bonita do que eu, tipo, extremamente atraente, completamente areia demais pro meu caminhão. O encontro estava indo muito bem e até demos uns beijos. Não podia acreditar na minha sorte. Decidimos que como estava indo tão bem, continuaríamos a noite e fomos a um bar. Estávamos nos aconchegando num canto quando um grupo de rapazes africanos entrou no bar. Eu moro em um país muito homogêneo e branco, a ponto de isso ser notável, especialmente naquela época. Ela se levantou do lugar onde estávamos sentados e começou a gritar insultos para os rapazes que entraram, dizendo que eles não pertenciam ali e usando a palavra com N várias vezes. Eu me senti como aquele momento de um filme de terror em que a câmera foca no seu rosto e o fundo se afasta. Eu simplesmente levantei e saí. Ela tentou me ligar no dia seguinte para marcar outro encontro, mas eu simplesmente a ignorei. Claramente, completamente maluca. Bom demais para ser verdade no sentido mais verdadeiro. Minha pior experiência no Tinder foi muito traumatizante para mim na época. Eu era um estudante do segundo ano da faculdade, e ela era uma estudante do terceiro ou quarto ano na mesma escola.
Na primeira vez que saímos juntos, foi para o apartamento dela e apenas assistimos Netflix e ficamos juntos. Nada de loucura. Eu pensei que essa garota é muito legal, talvez tenhamos algo aqui. Então, eu saí dizendo que gostaria de vê-la novamente se ela estivesse afim. Ela me disse que adoraria e para eu entrar em contato quando quisesse faríamos planos. Começamos a trocar mensagens de texto e snaps durante a semana e organizamos alguns planos para o fim de semana seguinte. Do nada, ela começa a me enviar nudes não solicitados. Nunca pedi por eles e, quando saímos no fim de semana anterior, não houve nenhuma atividade sexual em nenhum nível. Literalmente só assistimos Netflix. Isso me pegou de surpresa, mas eu estava de boa com isso. Eu era um jovem universitário, e essa garota mais velha e atraente queria me enviar nudes depois de ter saído apenas uma vez. Sem problemas. Avançando para o fim de semana, ela vem para o meu apartamento e estamos lá com meus colegas de quarto assistindo algo na TV. Ela me pergunta se pode passar a noite, e depois de me enviar nudes a semana toda, eu meio que sabia o que estava rolando, então em minha mente eu pensei. Com certeza. Mas eu digo a ela, é claro, e para ser educado, ofereço-me para dormir no sofá, porque só nos conhecemos por cerca de 2 semanas e nos vimos pessoalmente apenas uma vez antes. Ela me diz que prefere que eu durma na minha cama com ela, então eu sei que vai rolar alguma coisa. Começamos a assistir Netflix e ficar juntos no meu quarto e eu dou o primeiro passo. Começamos a nos envolver e eventualmente acabamos fazendo sexo. Eu usei uma camisinha e terminei dentro dela e joguei fora para o meu lado da cama. Enquanto estamos deitados lá depois de alguns minutos, ela se levanta abruptamente, vem até o meu lado da cama, pega a camisinha do chão e corre para o banheiro. Estou um pouco confuso, talvez um pouco preocupado, mas meio que deixo pra lá. Enquanto estou deitado na minha cama, ouço um estrondo alto no meu banheiro e ela grita merda. Pergunto se ela está bem e não recebo resposta. Estou um pouco preocupado pensando que essa garota acabou de cair no meu banheiro e bateu a cabeça ou algo assim. Vou abrir a porta e ela está em pé no meu chuveiro com uma perna erguida tentando enfiar a camisinha na vagina depois de tê-la virado do avesso. Eu surto, sem saber o que fazer. Ela está claramente assustada e talvez envergonhada. Não faço ideia. Eu fecho a porta e ela imediatamente sai, dizendo que vai embora, e eu digo que tudo bem. Nunca mais ouço falar dela. E você? O que acha? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Até a próxima!